Começamos o webinar da Oficina das Emoções, como educar filhos emocionalmente saudáveis. Eu sou Lucas Martinelli E eu sou Amanda Martinelli. e com muita alegria, muita gratidão, estamos juntos aqui para esse tempo de conversa, de aprendizagem, de partilha, de nós nos desenvolvermos no conhecimento e nos aperfeiçoarmos para essa missão tão importante que é a missão de prepararmos os nossos filhos, prepararmos os nossos alunos para esse mundo de hoje, né? Um mundo diferente de quando nós éramos crianças e adolescentes. Então, hoje é outra realidade totalmente diferente e até por isso que a gente percebe quão importante falar de temas do universo, né? Das emoções. Então, a gente vai trazer aqui um conteúdo muito interessante, conteúdo que nós já partilhamos no Brasil, em alguns lugares, aqui em Portugal também, em alguns lugares presencialmente, e hoje vamos partilhar aqui com vocês. Temos pessoas de Portugal, aqui também tem gente do Brasil, dos Estados Unidos, é a internet podendo colaborar para o nosso desenvolvimento. Muito bem, gente. Que bom que vocês puderam, né, no final de semana tirar esse tempinho para a gente poder conversar sobre emoções, sobre os nossos filhos, sobre as crianças. E uma das coisas que a gente traz muito para os nossos alunos, tanto para as crianças como para os adolescentes e também para os pais, né? Que quando a gente se conhece melhor, a gente consegue lidar melhor, entender melhor as situações. E a pessoa mais importante para a gente conhecer na vida somos nós mesmos. Por quê? Nós estamos conosco em todos os lugares. Então, falando aqui para adultos, para pais, você vai trabalhar, você está com você, né? Consigo próprio. Você está em casa? Também. Você está no trânsito? Também. Quantas pessoas hoje não suportam a própria presença, o seu estado, o seu ser, né? E aquela tal coisa, a criança, ela é um reflexo daquilo que ela recebe dos pais. Quem são os adultos de maior referência para as crianças? São os pais. Sendo esses pais incríveis ou não sendo incríveis. Sendo pais que têm determinadas prioridades, que talvez sejam as melhores, talvez não sejam as melhores, mas nós, como adultos, nós temos essa responsabilidade. E cá entre nós, quem tem, né, o convívio com crianças sabe o quanto as crianças elas ficam antenadas. Então, muito mais do que aquilo que a gente pode falar, o que é certo, o que é errado, faça isso ou faça aquilo, as crianças estão a observar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Então, para nós é um motivo de uma alegria especial hoje, porque a gente está completando agora, neste mês de fevereiro, 3 anos de Oficina das Emoções. Gente, são 3 anos de muita dedicação, Muito intensos. 3 anos de muita mudança positiva na nossa vida, de muito aprendizado, de muitas surpresas interessantes. E que bom quando a gente fala sim para uma coisa que é desconhecida. E uma coisa que eu gosto de dizer é: a gente precisa colocar o pé e Deus ele vai colocando o caminho conforme a gente vai caminhando. Então, a oficina das emoções, a gente não enxergava o que era a oficina das emoções. A gente não tinha ideia, a gente não tinha um formato, a gente não tinha. E a gente foi construindo, e nesses 3 anos a gente vai contar hoje muito breve para vocês, um pouquinho sobre nós. Tem muita gente aqui chegando, gente que ainda não conhece o nosso trabalho e tal.
E aqueles que conhecem, você vai descobrir alguns detalhes aqui que eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês, É né? verdade. E eu estava pensando hoje, né? Nós já ouvimos muito nesses 3 anos de caminhada, pessoas falando assim, né? Porque o que a gente faz, a gente está muito mais com as crianças do que com os adultos. Nós, daqui a pouquinho, a gente vai falar para vocês, a gente dá aula presencialmente em escolas, nós temos as turmas online. E quantos adultos já nos falaram assim, mas vocês têm que fazer com os pais. Vocês têm que tratar e trabalhar os pais. O problema são os pais e tal. E sim, sabemos quão importante é trabalharmos os pais. Mas quem ensina gestão emocional para crianças? Então, como isso não é muito comum, é aonde a gente deu muito foco, principalmente no início. Só que eu estava pensando hoje, né? As nossas aulas com as crianças, cada turma é uma vez por semana, né? Então, as turmas da escola, as turmas online. Agora, a gente tem as nossas redes sociais que a gente traz conteúdo todos os dias, né? Então, eu estava pensando nisso hoje, para ser bem específico com vocês, né? Porque já nos questionaram tanto sobre isso, mas por que vocês não fazem coisa com os pais? Vocês têm que dar foco nos pais. O problema das crianças são os Os pais, adultos. são os adultos e tal, ok, mas a gente faz, né? Então, o que a gente está trazendo aqui nesse webinar hoje pelo Zoom, assim como a gente faz lives, mês passado a gente fez várias lives no Instagram, a gente começou no mês de janeiro a turma com os adolescentes, né? Então a gente tem buscado proporcionar a inteligência emocional da criança ao adulto, né? Porque temos turmas com crianças, com adolescentes e também com os pais. E é uma coisa curiosa que hoje, por exemplo, eu até abri o meu WhatsApp aqui, a gente recebeu uma mensagem de uma mãe, que ela é mãe de um adolescente que faz parte de uma turma nossa atual. Aí ela escreveu, tudo ótimo, adorei a aula passada. Que foi E quinta-feira, né? quinta-feira agora, ela falou, estava me preparando para outra coisa, quando comecei a ouvir, não consegui sair mais. Ela ficou lá do lado do filho, absorvendo. Então, os temas que a gente traz desse universo da inteligência emocional ou socioemocional, são temas, gente, que é para toda faixa etária. Porque todos nós somos pessoas, todos nós sentimos, choramos, sorrimos, nos divertimos, nos frustramos. Então, é para toda a gente, como diz aqui em Portugal. O que a gente faz de diferente para as crianças é que a linguagem é adaptada de forma lúdica para as crianças. Para os adolescentes é outra conversa, onde a gente traz exemplos dentro da realidade deles. Então, resumindo aqui, para nem tomar muito tempo, primeiro, que bom, ó, chegou mais algumas pessoas aqui, a Nani, a Laura querida, que bom, queridas, que você, Janaína também. Janaína, Verônica, que bom, que bom. Tatiana Carla, chegou, Carla, Evelyn, Evelyn, que bom. Oxisa ou Oxisa, depois você ensina para nós como se fala o seu nome certinho. Vamos lá. A oficina das emoções, ela começou com a professora Anabela Marques. A Sônia conhece, né, Sônia? A professora Anabela, ela na época era professora do nosso filho. Atualmente o Thomas tem 10 anos e ela, na ocasião, era coordenadora da escola. E aí, em fevereiro, há 3 anos atrás, o Lucas foi levar o Thomas para a escola e a professora Anabela vira para o Lucas e fala: Pai, o professor de música, ele foi para um outro projeto, a gente está com essa vaga disponível. Como vocês trabalham com pessoas e conhecem pessoas, se souber de alguém que tem interesse, nós estamos a precisar. Aí o Lucas, tá bom, professor e tal. Aí vira essa mesma senhora e fala: E o pai, já pensou em dar aula aqui na escola? E qual foi a resposta? Falei, não, não, nunca pensei, nunca imaginei, né? Eu falei, não, não pode ser de música. Eu falei só se for de inteligência emocional, que é o assunto que eu conheço, que eu trabalho.
né? Faz parte do meu dia a dia. E aí a professora Anabela, né, falou: pense nisso. Fica um trabalho de casa, o pai pensar nessa ideia. E aí eu cheguei em casa, falei para Amanda, falei: olha, você não acredita o que aconteceu agora. A Anabela me convidou para dar aula lá na escola. Aí eu falei, mas como assim dar aula na escola, né? Para nós, o universo infantil, extra o nosso filho, né? E escola eram coisas que não fazia parte do nosso cotidiano. A nossa comunicação era exclusivamente com adultos. A gente fazia imersões aqui de desenvolvimento humano, presenciais, online. Aliás, temos pessoas aqui Temos que aqui são alunas alunos das de antigas, quando trabalhávamos com adultos, a Laura. exclusivamente com adultos, a Ivanilda. Então, a nossa linguagem era uma linguagem mais madura, vai, entre aspas, né? Direcionada para adultos. Mas aquilo borbulhou no nosso coração de tal forma que a gente começou a colocar, assim, as coisas boas desse sim, de aceitar esse desafio, e as coisas que não fariam sentido. Os sims foram muito maiores do que os nãos, do que não, daquilo que não faria sentido, né? E aí a gente conversou com a professora Anabela, aceitamos o desafio. A gente não tinha nenhum material lúdico, zero, nada. A primeira coisa que a gente criou foi a Marta, né? Porque numa formação de coaching emocional que nós fizemos, lá o Fernando Guilhem, que era o nosso mentor espetacular, ele ensinou sobre a Marta, que são as 5 emoções básicas, né? O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor ou afeto. E a gente começou a desenvolver os nossos conteúdos e ter um feedback muito positivo das crianças, da escola e das famílias. E eu, gente, sou formada em marketing e trabalho com o digital, com o universo digital há 10 anos. Então, com mentorias, cursos e tal. Aí eu virei para o Lucas, depois de uns 2 meses só na escola, indo dar aula todos os dias, cada dia para uma turma. Eu falei, amorzinho, a gente tem que levar isso para a internet. Exatamente. E aí mas como assim levar isso para a internet? Né? Como que a gente vai fazer isso? E aí a Amanda, com a experiência, né, que ela tinha, ela falou, do jeito que a gente faz com os adultos. A gente não dá aula com os adultos, faz os grupos lá no Zoom, as salas de aula. Vamos fazer isso com as crianças. E começamos as turmas online. Hoje são 5 turmas online. A gente tem turma para Portugal, para o Brasil, para a Europa. A gente tem alunos em Luxemburgo, Suíça, França, Alemanha, No Brasil, do no Rio Grande do Brasil, Sul até o até Macapá. o Macapá. A Nani está lá no Macapá. Os 2 filhos dela são nossos alunos lindos. E assim a internet. Muito bem. Estamos aqui contando tudo isso para vocês e a gente vai entrar aqui no tema de hoje, para vocês aproveitarem este conteúdo e esse tempo juntos. Vamos partilhar Vamos, aqui. a gente está partilhando aqui a tela. Pera lá, que foi lá. Tchurururururu. Boa. Então, aqui tem a nossa logo. Aqui a gente fala sobre a nossa missão. Acho que eu posso pular um pouquinho, né? Sim. Nossa missão, a nossa visão. Aqui é a nossa família. Ali está o Thomas, ó. Atualmente, nas turmas fixas, né? A gente tem mais de 300 crianças por semana que a gente atende. São 8 turmas presenciais, 5 turmas online. Bastante coisa. Tem o nosso Instagram, quem ainda não nos segue, Oficina das Emoções 12. Sigam, porque a gente sempre traz ali um conteúdo bem interessante. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos lá. Então, a conversa de hoje é como educar filhos emocionalmente saudáveis, né? E aí, Lucas, o que é isso aqui, ó? Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre educação de filhos, preparação, criação, né? Hoje em dia se usam nomes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? Prepararmos os nossos filhos
para serem os melhores seres humanos possíveis, para que eles sejam felizes, para que eles sejam emocionalmente saudáveis. Então, é isso que todo pai e toda mãe deseja, é isso que você que está aqui conosco deseja. E não temos como evitar olhar para nós próprios. Quando a gente tem, né, uma criança na nossa frente, nosso filho, a nossa filha, a gente vive uma experiência, né, que é transformadora. E dentro dessa experiência transformadora da maternidade, da paternidade, está muitas vezes o ver alguém ali que em muitos momentos é o espelho. Em muitos momentos reflete quem nós somos, tanto no aspecto positivo, como também muitas vezes, ou poucas vezes, mas acontece no negativo, né? E aí a gente entra num ponto que faz parte da nossa vida, que são os nossos padrões. Nós temos padrões instalados na nossa mente, padrões de todos os aspectos, né? Dos nossos comportamentos, das nossas crenças, a nossa forma de pensar, padrões dos nossos diálogos internos, padrões de formas como reagimos, tudo. Então, nosso cérebro está todo programado com esses padrões. E aí, gente, que é o desafio. Por quê? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, só que às vezes nós não mostramos esse melhor com a nossa forma de ser. Então nós queremos filhos prósperos, mas será que somos prósperos? Queremos filhos saudáveis, fortes, magros, que se alimentam da melhor forma possível, mas será que nós somos fortes, saudáveis, magros e nos alimentamos da melhor forma possível? Nós queremos filhos otimistas, e será que somos otimistas? Queremos filhos que não sejam murmuradores e que reclamem da vida, mas será que nós não, às vezes, reclamamos da vida e murmuramos e etc? Então, esses padrões, a gente começa, com o passar do tempo, principalmente com o crescimento da criança, a gente começa a observar aquilo que está aqui, de repente é transferido para um outro cérebro, né? De um ser muito menor. E aí, basicamente, quando a gente fala de padrões, ou a gente repete, ou a gente repele. Quando a gente fala de padrões, é isso. E claro que isso acontece principalmente no nosso inconsciente, né? Então, existem estudos científicos que falam que de 90 a 95% da nossa vida acontece no inconsciente. De 90 a 95% da nossa vida, as coisas são no piloto automático, né? Então, a gente não está o tempo todo pensando no que a gente faz. A maioria das coisas vai automaticamente. E aí, daquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, daqueles que fizeram o papel de educação lá na nossa infância e adolescência, o que a gente está fazendo em grande parte do tempo? Na maior parte do tempo. Ou a gente está repetindo, ou a gente está repelindo, que é o que? É quando algo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, aquilo para mim era tão absurdo, era tão ruim, era tão negativo, que aí quando eu me torno adulto, eu faço o contrário. Isso é o repelir padrão, né? Então, o ser humano vai muito nesses dois caminhos, ou repetir padrão, ou repelir padrão. E isso serve tanto
na nossa individualidade, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, só nós, como também diante dos nossos filhos. Quem aqui nunca aconteceu de você fazer uma coisa com o teu filho, com a tua filha, algum comportamento que de repente, quando você era criança, você era adolescente, você não gostava, e aí você se vê fazendo igual quando você é pai ou mãe. Alguém já passou por isso? Você fala, nossa, eu estou fazendo igual minha mãe, eu estou fazendo igual meu pai, e eu não gostava que fazia isso comigo e eu estou fazendo. Alguém já passou por uma cena dessa? Né? Você fala, não é possível isso, não acredito que eu estou fazendo igual meu pai e minha mãe, sendo que eu nem gostava. Né? A Patrícia diz que sim, a Sônia balançou a cabeça que também já aconteceu. Pois é. O que é isso? São os padrões instalados no nosso cérebro, que sem perceber, nós estamos o quê? Repetindo. Então, às vezes, até aquilo que eu nem gostava, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que de repente você falava assim: quando eu for pai, quando eu for mãe, quando eu tiver um filho, jamais eu vou fazer isso, porque eu não gosto disso. Aí chega na vida real, quando você está lá com a criança, com o adolescente, que é o teu filho ou a tua filha, você fez igual. Ó, a Kátia escreveu, eu repeli. Pois é, né? Ou a gente repete ou repele, né? E, gente, isso faz parte do ser humano. Então, por exemplo, uma criança que nasce lá no Japão, por ela conviver com japoneses, o idioma nativo dela será Japonês. os costumes, hábitos culinários e etc. Vai ser qual? Também japonês, né? Sim. Então, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais passa tempo. Isso é um outro assunto, mas vamos considerar, vamos integrar aqui da seguinte forma: na infância, quais foram as pessoas do teu maior convívio? Eu, por exemplo, é engraçado, eu tenho mais memória de infância com a minha irmã mais velha, com a Cláudia, do que com a minha mãe. E também tenho com o meu pai. Então, eu tenho mais memória com o meu pai e com a minha irmã mais velha, né? Então, tem coisas que eu faço, muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu lembro muito da Cláudia. Muito, é incrível. Às vezes, uma forma, um jeito, uma expressão. Isso sempre. Toda semana eu falo, meu Deus, como eu tô, né? Assim, é um gesto muito parecido, né? Então, por que que a gente traz isso nesse webinar? Para trazer um ponto de consciência aqui. Para trazer um ponto de consciência de que tem crianças antenadas a te observar. Aí você fala, nossa, isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque a gente não tem que fazer tipo, a gente não tem que com os nossos filhos, não dá pra gente fingir. Às vezes, com um amigo ou algum ambiente que você frequenta, você consegue até fingir um pouco. Mas os filhos não, convivem com a gente. Então, traz esse ponto de consciência hoje. Peraí, como que tem sido a minha posição, né? Como que tem sido? Ó, o Thiago falou que leu sobre esse assunto hoje, olha que interessante. Então, muito bem. Então, fica aqui esse primeiro ponto. Outro ponto. Existe a educação da sobrevivência e a educação da vida abundante. Gente, todo mundo sabe aqui que o relógio ele não para, né? O tempo não dá para você falar pause, não dá. Então, a vida ela vai acontecer de qualquer maneira. Assim será enquanto tivermos fôlego de vida. Assim será enquanto Deus permitir que cada um aqui esteja vivo. A vida ela vai acontecer. Então, existe a educação da sobrevivência e a educação da vida abundante. Qual que é a diferença? A diferença é indo só pelo instinto. Ah, vou fazer pelo instinto, né?
Tem uma moça que eu tô treinando, uma, uma jovem senhora, para ela, né, começar a ter domínio em sala de aula e tal, né? A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, não grite com as crianças. Não grite em sala de aula. Por quê? Porque os professores, a Laura foi professora durante muitos anos, né, Laura? Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é uma profissão que deveria ser muito mais honrada, valorizada, porque afinal passa um tempo gigante da vida dos nossos filhos junto com os nossos filhos, né? Então é normal na escola as crianças, entre aspas, obedecerem quando houve um grito, quando houve uma chamada mais dura. Talvez seja a sobrevivência até do professor em sala de aula ou da mãe que está estressada, o pai que grita dentro de casa, né? Aí eu falei para ela, eu falei, olha, não grite. Eu falei, se precisar, você senta, olha para as crianças e elas mesmas vão observar que você parou e elas, uma vai chamar a atenção da outra, falar, ah, a professora quer falar. E aí você fala. E aí, na semana, 2, 3 dias depois, foi o dia dela da aula, né? Aí depois, na segunda-feira, eu chamei ela e falei, e aí, como é que foi? Ela falou, ainda bem que a primeira coisa que você me falou é não grite, porque me deu uma vontade de gritar várias vezes. Eu falei, que bom. E você conseguiu não gritar? Consegui. Eu falei, parabéns. Porque não é nessa força. Esse cabo de guerra não precisa ser cabo de guerra e não precisa ser nesse condicionamento de grito. Sabe por quê? O grito, ele acessa uma parte no nosso cérebro que é a mesma área do cérebro de uma agressão física. Então imagina, vou aqui exagerar na minha fala, tá? Imagina um professor ou uma professora dar um soco em todos os alunos. Assim, pá, bater mesmo. Aí você fala, nossa, imagina, né? Vai preso, claro. Mas, tecnicamente, e isso conta, tecnicamente não, né? Em termos cerebrais, isso acontece. Como? Ficou uma marca. Acessou a mesma região de uma agressividade. E aí, isso a gente pode levar para nossa casa, para dentro da nossa família. Será que, vou pegar o ponto anterior, será que dentro da tua casa, tua mãe gritava para você obedecer um condicionamento que ela pedia, e aí você continua gritando? Tô falando do grito, mas podem ser várias outras coisas, tá? E aí agora você também grita? Então, o grito ele não é o melhor recurso. Não é o melhor recurso. Conversar é o melhor recurso. E tem hora para conversar. Assim como você, num dia que você está estressado, estressada, aí vem o teu cônjuge ou um amigo querer conversar, talvez você lide de forma um pouco áspera e não é o melhor momento para conversar, porque raiva mais raiva é igual uma super raiva, não vale a pena. A criança também tem os estresses dela. Gente, um dia inteiro na escola é na selva. É uma disputa imensa. É assim, a criança ela tem que estar atenta à professora, tem que guardar os materiais dela, tem que anotar, tem que comer, são várias atividades que as crianças elas também chegam em casa de um dia de trabalho cansadas. E aí tem mãe e pai que fala, você não faz mais que a tua obrigação. Claro que a obrigação da criança é para a escola, estudar, se desenvolver, né? Mas são detalhes que, peraí, né? A gente está usando o nosso lado mais animal que nós temos, ou a gente está usando um lado que hoje, com a evolução da humanidade, a gente consegue.
usar um lado de mais empatia. Tem uma coisa muito básica que vai funcionar muito na prática aí, você com os teus filhos, sobrinhos, netos, alunos, enfim, com outro ser humano, pode ser adulto também, é respeitar o espaço e o tempo de cada um. O espaço e o tempo. Eu e o Lucas estamos juntos há 18 anos e meio, vai, né? Casados, a gente vai fazer 17 anos mês que vem. É isso, né, amorzinho? Sim. Gente, quando acontece alguma coisa que a gente precisa resolver, quantas vezes eu falei pro Lucas, falei, amorzinho, eu preciso de uns 5 minutos, quietinha, respirando na minha, deixa eu. E daqui a pouco a gente conversa. E idem da parte dele. Tem gente que não. Quero resolver agora. Não vai resolver. Vai virar uma coisa pior. Se for, como diz no Brasil, a expressão que a gente usa, a goela abaixo, colocar a goela abaixo. Não vai funcionar. Então, respeitar o espaço e o tempo de processamento de cada um é importante, né? Álvaro, querido, um abraço para você. Que bom, que bom. Estão aí juntos. E quando a gente fala de educação da sobrevivência, tem duas palavras-chave. Uma é o que a Amanda falou, instinto, né? Existe um termo, instinto de sobrevivência. E quando a gente fala instinto, a gente está falando de algo sem pensar, sem consciência. Só que é o seguinte, gente, eu tenho certeza que ninguém aqui, você não quer que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, seu enteado apenas sobreviva. Você quer que essa criança que você ama tanto, esse adolescente, desfrute do melhor que possa existir no planeta Terra. E apenas pelo instinto de sobrevivência, as coisas feitas sem muito pensamento lógico, não dá, né? E nós também. Então, nasce uma criança, nasce uma mãe. Verdade. Aí tem, Nasce. tem um ditado um pouco pior. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Alguém já ouviu esse ditado? É pior ainda. Terrível. Terrível. Um ditado terrível, né? Mas assim, nasce uma criança, nasce uma mãe. Ok, mas assim como a criança recém-nascida, ela é totalmente imatura, uma mãe recém-nascida, mãe, recém-formada também, mãe, também não está pronta, não sabe tudo. Então não adianta ir apenas pelo instinto. Dá, até dá. De repente você vai lembrar aí de alguma, sua mãe, sua avó, sua bisavó, as histórias que talvez sua bisavó, sua avó contavam, que eram histórias o quê? Do instinto. Nossa, minha bisavó teve 7 filhos, minha bisavó teve 10 filhos. Quem já ouviu histórias assim? Antigamente as pessoas tinham mais filhos, né? E aí era aquela coisa, olha, não sei nem como conseguiu. Era muito no instinto. Mas hoje em dia, gente, é outro mundo. Hoje em dia, se nós quisermos que os nossos filhos eles tenham e desfrutem de uma vida boa, não dá para ser só por instinto, só no piloto automático. E por isso estamos aqui. Porque a educação da vida abundante tem a ver o quê? Com consciência, com conhecimento, com essa busca. E parabéns para vocês que estão aqui, buscando mais conhecimento, mais ferramentas, mais consciência, mais clareza. Porque esse é o caminho para nós prepararmos os nossos filhos para viverem uma vida abundante, o melhor que eles podem viver no planeta Terra. Aí tem uma coisa muito paralela. O que que é o paralelo? Acontecendo ao mesmo tempo.
Qual é a coisa que eu vou falar agora? É o seguinte: você tem que administrar as tuas emoções e administrar as emoções das pessoas que você convive. Olha que desafio. É um baita desafio. Cá entre nós, para mim é um desafio isso. Eu acho que para toda a gente é, para todo mundo é, né? Então, assim, quando você desperta para o desenvolvimento humano, você começa a se conhecer mais, você começa a perceber os teus gatilhos de estresse, os teus gatilhos de tristeza, alguma cena que você viu e aquilo remontou dentro de você alguma coisa. Ou seja, você está fazendo a tua gestão aqui dessas informações internas todas. E como você está aprendendo a fazer isso, aí você convive com outros seres humanos aí, com outras pessoas, filho, marido, esposa, enfim. Aí você tem que aprender a fazer um pouco dessa gestão deles também, principalmente dependendo da idade. Aí o que que acontece muito, infelizmente? Eu vejo pela oficina das emoções. São muitas mães que nos procuram e poucos pais. Poucos pais. Os homens parece que despertam um bocadinho depois, né? Mas se a gente consegue integrar e falar sobre esses assuntos desde cedo com os nossos filhos, é uma bênção. É muito positivo, porque é um tipo de conversa que você já traz dentro da tua casa. Já é uma coisa familiar. A criança já fica antenada. Ela já vai percebendo. E aí, só para fechar esse ponto em relação à educação da sobrevivência e da vida abundante, que eu estava falando do grito, eu lembrei de uma coisa aqui que o Augusto Cury fala muito. Fala, uma mente que está estressada fecha o circuito da memória. Aí, quando a pessoa ela tá sobre estresse ou estresse, tanto faz. Quando ela tá sobre o estresse, para pensar, você num dia estressado, você fala, meu Deus, por que que eu dei aquela resposta? Ou por que que eu travei? Porque fechou o circuito da memória aqui dentro, deu um bzio, entrou em curto-circuito, talvez. Então a gente não consegue extrair o melhor das pessoas no momento de estresse. Esses dias eu fiz um vídeo e tem uma frase que eu gosto de falar, que é o seguinte: tem pessoas que são ótimas para extrair o melhor de você, para provocar o melhor. Através do convívio, de perguntas, a pessoa ela consegue de uma forma sábia e conversando com a gente fala: "Nossa, eu nem sabia que eu tinha essa capacidade", e a gente põe para fora aquilo que é bom. Mas, por outro lado, tem gente que consegue provocar o nosso pior. Então, tem gente que extrai o melhor e tem gente que provoca o pior. O resumo é isso. Leva isso para dentro da tua casa, aí, com as pessoas que você convive. Você, vamos falar de você. Esquece do teu marido agora. Esquece da tua esposa. Pense em você, ser humano. Você. Você tem ajudado as pessoas da tua casa a extrair o melhor delas? Ou você é aquele tipo de pessoa que consegue provocar o pior? Você chega, parece que muda o ambiente. Será que muda para o bom? Muda para o ruim? Como é que é, né? Olá, o Kevin e o Yacir. Meninos, ó, um beijo, queridos. Vocês estão Beijo, muito lindos. lindos, estão crescendo, né? Daqui a pouco estão Lindos. Já estão rapazes já. maiores que o Álvaro, não é muito difícil, né, E Álvaro? nem pelo ar, os dois são baixinhos. É que eu sou muito alta, né, Luara? Sou baixinha também. Então, gente, a gente, né, se a gente entrar em temas do tipo, nossa, a sociedade tem que mudar, Obrigado. 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 queridos, um beijo. Que bom que vocês estão aqui. Então, assim, a gente fala da sociedade, é porque a sociedade. E a sua nano-sociedade aí dentro da tua casa, como é que é? Né? Como que é o comportamento? Existe o básico? Por favor, meu amor, você pode pegar uma água para mim? Ou pega uma água aí, né? Sabe gentileza, aquela coisa básica, gentileza gera gentileza?
Por que que tem gente que é, né, um gentleman para quem é de fora e dentro de casa é um grosso? Não, não tem que ser grosso nem dentro de casa nem fora de casa. Se tivesse uma única escolha para fazer, será que não é melhor dentro da tua casa? Tem uma coisa que a gente ouve muito dos nossos alunos, né? Infelizmente hoje tem muitos casos de separação e tal, isso não é novidade para ninguém, né? Aí uma aluna nossa semana passada é uma menininha de 7 anos. E eu olhei assim nos olhos dela, ela falando que ela tem acho que 2 pais, 3 pais, enfim, essas configurações diferentes hoje em dia, né? E aí ela falou: "Ah, porque os meus pais, eles decidiram se separar e agora eles são amigos." Quando ela falou isso, me deu um insight, um sino batendo assim na minha cabeça. Pim! Ué, porque quando eram casados não eram amigos. Eu não falei isso pra menina, lógico, tá, gente? Mas eu dentro de mim. Ah, não, eles decidiram ser amigos. Por que que não decidiram ser amigos antes, casados, gente? A ser, sabe, ouvir, ter boas conversas, dar risadas juntos. Eu e o Lucas, o que a gente dá de gargalhada juntos, às vezes de chorar, de rir, de qualquer bobeira que você possa pensar, né? Então, pera lá. Vamos seguindo, vamos para o próximo ponto. Importantíssimo. Comunicação, né? Sem uma boa comunicação, não existe lar com harmonia. Sem uma boa comunicação, não existem vínculos familiares saudáveis, porque nós nos comunicamos o tempo todo. E aí entra um ponto muito interessante dessa pesquisa do professor Albert Mehrabi, da Universidade da Califórnia, que a menor parte da comunicação é a comunicação falada, a comunicação verbal, é a menor parte, são só 7%. 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Então, é tão interessante a gente entender. E claro, se a gente fosse se aprofundar aqui em comunicação, daria para fazer um webinar só sobre comunicação, né? Porque existe a comunicação não violenta e etc. Mas, gente, a gente tem que treinar a nossa comunicação com os nossos filhos. E principalmente a nossa comunicação corporal. A Amanda falou uma coisa aqui agora há pouco interessante, né? Não dá para fazer média com os nossos filhos. No Brasil a gente usa esse termo, fazer média, né? O politicamente correto. Às vezes quando você está na internet, quando você está com alguém que você passa uma hora com aquela pessoa, você consegue disfarçar. Mas com a família dentro de casa, não dá para disfarçar. Vão conhecer você na realidade. Todo mundo solta pum. Todo mundo solta pum, todo mundo vai para casa de banho, todo mundo acorda com remela no olho, acorda com bafo, todo mundo, né? Então, a nossa comunicação não verbal, que é 93%, ela é muito importante, né? O nosso filho mesmo, o Thomas tem 10 anos, e como ele nos conhece muito bem, porque ele convive com a gente, às vezes uma forma de olhar diferente, uma cara diferente que a gente faz, ele já pergunta: pai, você tá bravo? Mãe, você tá brava? Mesmo sem falar nada, né? Por quê? Porque a comunicação. Não falada, comunicação não verbal, percebeu na cara, né? Ou às vezes o tom de voz. Te amo, lindão, né? Às vezes você tá falando uma coisa, mas o tom de voz está falando outra coisa. Gracinha, né? Tô falando aqui uma palavra bonitinha, mas e o tom de voz? E a criança, ela percebe e não tem problema nenhum a criança perceber. Sinal que os nossos filhos são inteligentes. Sinal que os nossos filhos têm essa perspicácia, né? Agora, nós é que temos que nos policiar na nossa comunicação.
E aí envolve o que a Amanda estava falando agora há pouco, a questão do grito, né? A gente tem que tirar o grito dentro do nosso leque de opções. Nossa, Lucas, mas tirar o grito, como assim? Talvez alguém pense dessa forma, seja difícil tirar o grito, por quê? O primeiro tópico que a gente falou hoje, padrão. Então, o padrão, de repente, dentro da sua casa era o padrão do grito. O padrão da escola, que você ficou anos e anos na escola, era o padrão do grito. Infelizmente, quase todas as escolas, muitas escolas, têm os gritos, por professor, por auxiliar. Ok. Mas a gente está aqui hoje para quê? Para a gente ter clareza, ter consciência, entender que padrões será que de repente eu estou repetindo que não fazem sentido. E aí, tendo essa clareza, tendo uma consciência maior, eu consigo enxergar possibilidade na comunicação dentro de casa ou na escola com o aluno sem grito. Posso falar uma coisa? Pode? É uma pergunta. É, Sou eu, a Luara. Oi, Lu. Luara. A minha pergunta é: eu tento não gritar, mas como eu nunca bati nos meninos, porque, tipo, eu não sinto que é certo eu bater, e também porque eu não sou mãe de sangue, sei lá. Eu só sei que eu não vou bater. Então é a forma que eu tenho de corrigir, tipo, não é sempre, mas quando eu grito brava, tipo, eu falo, eu já falei pra tirar isso, tal, tal, tal. Aí os meninos tentam entender o português e fica indo atrás do que eu tô mandando fazer. Aí eu depois o Álvaro fala, nossa, amor, você grita muito. Aí eu falo, tá, mas se eu não gritar, o que eu vou fazer? Vou quebrar um copo, vou bater em alguém? Então, às vezes, parece que se eu não gritar, eu não vou ter como resolver a situação, porque eu também não vou bater, por exemplo. Aí eu tenho essa dificuldade. Mas minha psicóloga também já falou que eu tenho que parar de gritar, mas eu não sei como. Tudo é comunicação. Tudo que a gente faz comunica. Aproveita que eles estão aí do lado, no ar agora, e junto com vocês assistindo esse webinar aqui com a gente, e dizer para eles, fala, gente, eu vou trabalhar mais na conversa com vocês agora. Então, eu preciso que vocês respeitem o que eu falo e me ajudem no dia a dia, ainda mais agora que eles estão grandes, mais ainda. Eles sempre ajudaram, né? Eu sempre vi eles fazendo. Porque Sim, senão, o que acontece, Luara? Existe o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. Então, o que que é o ciclo vicioso? Eu grito, porque senão eles não fazem o que eu preciso. Aí, eles já estão com o cérebro deles condicionados a só obedecerem no grito. E aí, como eles estão condicionados a só obedecerem no grito, você tem que gritar. Então, fica um loop, um ciclo vicioso. E quem pode cortar esse ciclo vicioso é você, porque você é a adulta da história, né? Então, não significa que é do dia para a noite, não significa que é fácil, mas é possível, né? Então, vai partir de você. E explicar, em vez de explicar com um grito, explicar conversando. Então, a gente que tem que se acalmar para passar uma função para o filho. Porque na nossa correria é mais fácil, às vezes, para um vir o grito. Então, a gente respira um pouquinho, acalma, chama e fala: olha, vai ser assim, assim, assim. O que que é interessante? Para quem tem filhos já maiores, aquilo que é o básico do dia a dia, por exemplo, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, fazer lição de casa, deixa isso escrito. Coloca no painel do quarto do filho, coloca na porta da, da Geladeira. geladeira, né? Por exemplo, hoje, na hora do almoço, estávamos nós três almoçando e a gente tem alguns combinados aqui em casa que estavam precisando de uma revisão. Então, o combinado número um que hoje no almoço a gente aproveitou para falar. O Thomas ele joga no telemóvel, no celular, 3 vezes por semana durante 20 minutos, cada vez. É o que ele tem de tecnologia. 3 vezes por semana, 20 minutos no cronômetro. Deu os 20 minutos. Se ele está na última partida, ele termina e desliga. Ponto, né?
Aí hoje o que que a gente estava conversando no almoço? Vamos imaginar, sábado é um dia que ele joga 20 minutos. Vamos imaginar que o sábado foi tão divertido e não deu tempo dele pegar no celular, no telemóvel para jogar. Esse dia vai ser reposto ou não? Estava sendo a nossa conversa hoje no almoço. Aí a gente decidiu que não. Foi tão divertido o sábado que nem lembrei do celular, do jogo, nem lembrei. Ou seja, jogou ótimo, não jogou ótimo também. Estava fazendo uma coisa melhor do que o jogo. Então, tem combinados dentro de casa que às vezes precisam ser revisados. Porque olha só, nós adultos, a gente tem um senso de responsabilidade diferente da criança. E muito adulto também precisa ouvir 1000 vezes a mesma coisa para entrar na cabeça para começar a fazer. A criança, muito menos. Ela precisa ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque está imprimindo no dicionário da vida dela, no repertório da vida dela, essas informações. Igual tomar banho. Gente, tem que tomar banho. Precisa explicar todo dia que tem que tomar banho? Quem tem filho aqui sabe que precisa, né? Que precisa. E aí a criança, ela não quer entrar no banho, depois ela não quer sair. Com quem Tem que acontece explicar isso? pra mim também, porque eu odeio tomar banho. É difícil. O quê, Luar? Tem que explicar pra mim também, porque eu odeio tomar banho. Só tomo porque é a vida. Imagina ainda ter que ensinar a criança, se nem meu cérebro entende que eu preciso tomar banho, eu tomo forçado. Então, às vezes, por algumas figuras, tipo, coisas que precisam fazer todos os dias. Uma cama, escovar os dentes, tomar banho, Arrumar material. arrumar material, se tem alguma aula extra. Escreve. No papel mesmo. Pode ser caneta colorida, recorta figurinhas, se quiser, põe, faz no Canva, alguma coisa bonitinha, se quiser. Ou vai na mão mesmo. E aí sempre vocês vão olhar, em vez de ficar gritando com a criança, eu vou pegar aqui um exemplo, não é o que está escrito aqui, mas ó, isso aqui tem um monte de coisa aqui, uma atividade que a gente fez com as crianças. Imagina que isso aqui são várias coisas que o teu filho ou a tua filha tem que fazer todo dia. Em vez de você gritar, vai ser uma coisa assim mais gentil. Você fala, vem aqui. Isso, já foi? Não? Você está precisando de alguma ajuda para esse ponto aqui? Não? E esse aqui, já? E aí vai sendo uma nova forma do fluir das coisas, né? E um ponto importante aqui também sobre comunicação, para a gente encerrar esse tópico e ir para o próximo, crie, deixe sempre aberto um canal de comunicação entre você e os seus filhos. Os nossos filhos precisam ter esse canal de comunicação, saber que existe esse canal, que eles têm liberdade para falar o que quer que seja, né? E isso é algo que se cria como? Com a confiança, o relacionamento, o amor que você vai regando dia após dia, né? Então a gente sempre fala para o Thomas, filho, você pode falar com a gente qualquer assunto que você quiser, você tem liberdade. Mesmo se você cometer algum erro, ó, é melhor que você fale. Pior coisa é não falar, né? Porque às vezes o ser humano muitas vezes tem, né, essa questão de cometer um erro, quer esconder. Isso vem desde a criação do homem, né? Desde o Éden. Então, fez coisa errada, quer esconder. Então, estabelecer esse canal de comunicação, sempre deixar claro isso, né? E isso como? Através do amor, através do acolher, né? Então, mesmo quando a criança erra, antes de repreender, acolha. Primeiro acolhe, depois ensine, depois corrija, depois faça o que for necessário. Às vezes precisa, né, ter alguma consequência. Olha, você fez isso aqui, foi grave, então você vai ficar uma semana sem isso ou sem aquilo, sei lá, cada um com as suas dinâmicas familiares. Mas antes disso, acolha para a criança saber que ela tem esse canal
de comunicação aberto, que o teu filho, a tua filha, pode confiar, pode te trazer aquilo que for, independente do assunto, independente da ocasião. Tá? Então é muito importante isso também. A Ivanilda escreveu um negócio aqui interessante. Eu tô lendo aqui, viu, Tiago, todo mundo. Ela falou: é muito difícil. Eu ponho tudo, eu faço tudo para facilitar a vida do meu filho mais velho, mas às vezes parece que quanto mais gentil eu sou, ele me faz de boba. Gente, qual A gente mãe, vai chegar nesse ponto qual também. mãe já se sentiu boba por fazer tudo pro filho? Eu acho que quase todo mundo, né? Mas a gente precisa ensinar sobre autonomia. Então, chegou em casa, você vai colocar o tênis no lugar, porque é uma coisa básica. Você terminou de tomar banho, você vai recolher a tua roupa e você vai pôr no cesto para lavar roupa. Se a gente faz tudo, se a gente faz tudo, como é que vai ser esse adulto? Me conta. Como é que vai ser esse adulto? Esses dias o Thomas, a gente estava numa palestra, aí ele ganhou um negócio de comer, que ele queria comer aquela hora, e tinha uma tampa. Aí ele, mãe, abre para mim. Eu falei, filho, você vai conseguir abrir. Aí ele olhou, tentou. Eu falei, e se eu não tivesse aqui, você ia ter que abrir sozinho? Aí ele tentou, tentou. Eu falei, você vai abrir, você vai conseguir, filho. Eu tava do lado dele, poderia pegar e fazer assim, poderia. Mas ele precisa aprender a abrir uma coisa sozinho, né? E ele foi e abriu e tava tudo bem, né? Tem criança hoje com 11, 12 anos que não sabe amarrar o tênis, os atacadores, como fala aqui em Portugal, atar os atacadores. Não sabe amarrar os próprios tênis, os sapatos. Aí você fala, mas Amanda, pois é, gente, são funções básicas que a criança, se não tem, né, nenhum transtorno, se é uma criança que é ok, que tem as suas faculdades mentais ok, que é importante. Ah, a criança, poxa, já preparar uma mesa ou tirar a mesa, pôr na máquina, não sei. Coisas que a criança ela tem que começar a fazer sozinha. Então a gente, né, fala, eu amo e faço tudo pelo meu filho. Começa a fazer menos coisa, por favor. Algumas coisas você vai ter que fazer menos. Se você ama, você vai ter que fazer menos coisas para essa criança ter autonomia, tá? Vamos seguir aqui, senão a gente passa. Só um comentário da Sônia interessante. A Sônia diz o seguinte: esse canal sempre aberto que o Lucas fala é tão importante para quando os filhos se tornarem adolescentes também. E eles continuarem a confiar em nós e abrirem o seu coração, pois é uma nova fase da vida que precisa muito da escuta dos pais. Verdade? Muito. E Muito é mesmo. bem observado isso que a Sônia colocou aqui, porque tem gente que fala, ah, o meu filho não conversa mais comigo, mas você conversava com ele antes? Não. Então, não é que não é possível mais conversar, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E não é aquela conversa formal, tipo reunião de trabalho, né? Tipo, hoje as pautas são. Às vezes tem que fazer assim, mas tem que ser uma coisa mais no natural. Essa semana eu comecei a contar algumas coisas para o Thomas na minha época de faculdade, que a meninada fazia, e eu sempre preservei meus princípios, meus valores, e eu dava risada, né? Então, de coisas, enfim, pessoais. E eu tava contando isso pro Thomas, e aí ele lembrou de algumas coisas que já aconteceram na escola. Então, a gente, falando um pouco daquilo que a gente já viveu também, a criança se sente à vontade para trazer os pontos dela, né? E aí acho que entra dentro desse tema agora, que é o pertencimento também. Sim, sem dúvida, né? O primeiro desejo de uma criança é o pertencimento. A criança se sentir pertencente, se sentir parte da família, né? Então, o pertencimento é uma necessidade emocional de todo ser humano. E aí, quando alguém não se sente pertencente,
Quando alguém não se sente pertencente, ela se sente à margem, né? A margem é o quê? É do lado de fora. Daí vem o termo marginal, né? Hoje em dia se usa esse termo para pessoas, né, que muitas vezes cometem crimes e fala tal pessoa é um marginal. Só que a gente for entender mesmo a essência do que significa marginal, é alguém que se sente à margem, não se sente pertencente. E faz muito sentido, né, gente? Quantos marginais aí, né, criminosos que talvez se comportam assim, fazem isso por quê? Porque um dia não tiveram esse pertencimento. Então, isso é um ponto que cabe a nós pais, nós professores, nós adultos, proporcionarmos aos nossos filhos, que eles se sintam pertencentes, e às vezes nas coisas simples do dia a dia. Às vezes não é com coisas muito complicadas, sabe? De levar, de chamar o teu filho para fazer as coisas básicas, às vezes de ir preparar um jantar com você, de sugerir o cardápio do jantar, de te acompanhar em alguma coisa, né? Não é uma coisa assim mirabolante, às vezes coisas simples do dia a dia. A criança não é um objeto, não é uma foto na carteira, né? Aquilo que às vezes você fala, né? A criança não é um objeto de decoração. Eu fui numa reunião sexta-feira, que foi maravilhosa, por sinal, com mulheres, na casa de uma pessoa que eu não conhecia, fui a primeira vez. Aí a filha tava lá, as duas filhas, né? Mas a mais velha, ela ficou o tempo inteiro. Eu cheguei lá, era 9, eu cheguei lá, era 9 da manhã, e saí de lá meio-dia e 30, mais ou menos. E a menina com o celular o tempo todo, Três né? horas e meia de 3h30 de manhã, né? Então, a gente já foi em jantares, em almoços, em casas de amigos, que você fala, mas cadê teu filho? Ah, tá lá no quarto jogando. Tá lá no quarto jogando. Ou seja, né? O que eu digo disso? Eu nem sei o que falar, gente. Nem sei o que falar de uma coisa dessa. Estou sem palavras, né? Mas crianças que às vezes não sabem o que está comendo hoje, come só assistindo vídeo. É um pecado fazer isso. Não é que eu acho errado, eu acho que isso é um pecado até. É mais, né? Por quê? Tem que ver o que está comendo. Se você der batata e cenoura, tem criança que acha que é a mesma coisa, porque nunca viu, nunca olhou para a comida para saber o que que é, né? Então, é um ponto onde exatamente a Luara falou, e no futuro, meu filho não me liga, sumiu, não importa com a família. Claro, nunca se importou com a família. Ele sempre ficou lá no quarto, a família convivendo na sala. gente, às vezes são coisas de detalhes, mas a gente já viu. Pessoas que às vezes chegam, né? Com a gente já aconteceu, cumprimenta a Amanda e passa pelo Thomas. Já aconteceu aí com você, com seu filho, alguém? Chega, cumprimenta o pai, cumprimenta a mãe, não cumprimenta a criança. Para quem está anotando, escreve aí. Crianças são pessoas, São pessoas, né? devem ser cumprimentadas também, devem estar na mesa e conversar. É claro, dependendo do assunto, né? Às vezes é uma reunião e tal, ok, de repente vai ter a mesinha das crianças, mas criança tem que se sentir pertencente. Aí vou aproveitar e puxar um gancho aqui. O gancho é o seguinte: ai, meu filho tem tanta vergonha, tem tanta vergonha. Sabe por que você acha que o teu filho tem tanta vergonha e você fica repetindo isso e isso está imprimindo no subconsciente dele e ele já está acreditando que ele tem vergonha? Na verdade, ele não tinha. Agora você falou tanto, agora ele tem. É porque chegava alguém e falava: ai, quantos anos ele tem? Em vez de você esperar a própria criança falar, você já fala.
Deixa o teu filho falar um pouco, por favor, faz esse bem. Tem pais e mães que não esperam o filho responder, né? Ontem foi engraçado, e não é pai e mãe. Olha só como às vezes isso é uma coisa. Ó a repetição de padrão. Ontem eu dei aula para uma turma do terceiro e quarto ano, e aí teve uma. Ontem aconteceu de três crianças do primeiro ano também estarem nessa sala, né? Aí, no final da aula, uma dessas crianças veio me mostrar a atividade, uma criança do primeiro ano, e uma outra do quarto ano tinha ajudado ela, porque ela não sabia escrever muito bem. Aí eu tô lá corrigindo e eu fiz uma pergunta para essa menininha do primeiro ano. Isso aqui. Aí a do quarto ano, já querendo responder, eu falo, não, não responde por ela, deixa ela pensar. Porque a do quarto ano, né, já queria que a menina respondesse logo. E às vezes nós, pais, fazemos isso. A gente não espera o tempo de processamento do cérebro da criança, a gente já quer. Não, deixa a criança pensar para responder, deixa ela processar. Deixa. A Luara colocou aqui, né? Claro, a gente tem que introduzir os nossos filhos nesse ambiente social de convívio. Isso é importantíssimo. E deixar as crianças responderem. Aí tem gente que fala assim: ah, porque meu filho é autista. Mas ele também sabe conversar do jeito dele. Ah, mas meu filho tem os TDs todos, que hoje. A criança, ela sabe. Mas se você já fica trazendo uma, uma, uma expressão ou uma comunicação, a criança ela vai vestindo mais e mais aquilo, mais e mais, acreditando mais e mais naquilo, né? Boa. Próximo tópico, vamos ver. Fazer os nossos filhos sentirem-se Ah, importantes. mas meu filho é importante para mim, Lucas, imagina. Claro, agora ele precisa saber disso. A criança precisa saber que ela é importante, né? Então, com palavras, com atitudes, né? Com tempo de qualidade. Porque o que acontece? Uma criança que ela não se sente importante, ela tende a crescer insegura e emocionalmente ferida. Então, é o nosso papel, se nós queremos filhos emocionalmente saudáveis, nós fazermos os nossos filhos se sentirem importantes, tá? E aí, aqui dentro do nosso slide tem um ponto ali, ó, atenção plena. Isso é fundamental. Corpo e alma com a criança. O que que a gente vê muito hoje em dia? A criança está conversando com o pai, com a mãe, Tipo assim, ó, vamos encenar aqui. fazer um teatro. Nossa, você não sabe o que aconteceu hoje lá na escola. Pode Aí, falar, ó, o filho. adulto tá sem o celular. Mas a minha amiga hoje, Aham. ela pegou o meu lanche. É... Aí eu fiquei muito brava e Nossa. empurrei ela. Aí a gente foi Ixi. lá pra diretoria. Aham. E E aí você não aí? sabe, amanhã o pai e a mãe não, Já viu nem isso acontecer em algum lugar? Criança tá falando e o adulto tá aqui, aham, é mesmo. Aham, nem olha nos olhos. contato visual, olhos nos olhos, gente, é básico. É básico. Sabe por que às vezes teu filho não tá olhando nos teus olhos? Fala, meu filho não me respeita. É porque você também não tá respeitando ele. É duro falar isso, né? Mas a gente tem algumas mães que estudam com a gente, fala que a gente dá um sermão fazendo carinho, eu e o Lucas. Mas sabe? É muito desagradável você conversar com uma pessoa no celular. Eu espero, até em casa, eu e o Lucas, a gente trabalha muito com o celular, porque é o meio de comunicação que a gente tem com audiência e captação de clientes e tal. A gente usa a internet, né? Prova disso é que aqui tem gente de Portugal, Brasil, Estados Unidos, não sei se tem algum outro país.
mas a gente tem alunos em vários países por causa da internet. Então a gente trabalha muito com celular, com computador, com celular mais ainda hoje em dia. Sim. Mas, gente, celular não senta na mesa para comer com a gente. Ponto final. Não tem exceção. Não tem. Esses dias, não sei se eu estava dando uma aula, fazendo uma live, nem lembro. Mas eu falei, assim como o teu carro, você chega em casa e não consegue levar o teu carro para dentro da cozinha, para dentro na cama, na sala, você chegou, você tem que pôr na garagem, porque ele não entra em casa. Você tem que chegar em casa e pôr o teu celular na garagem também. Estaciona esse celular em algum canto. Mas, Amanda, você não acabou de falar que vocês também ficam muito celular a trabalho? Mas a gente também consegue deixar o celular aonde ele tem que ficar enquanto a gente está no nosso momento. E por quê? Para que o seu filho se sinta importante. Para que quando ele está conversando com você, ele tenha a sua atenção plena. Ele está te falando alguma coisa e você esteja olhando nos olhos e interagindo com ele. Porque a gente falou agora há pouco, né, sobre a questão da comunicação. Então, eu quero que os meus filhos tenham um canal aberto de comunicação comigo. Eu quero construir esse canal de comunicação. Eu quero sempre que os meus filhos tenham confiança em conversar comigo. Para isso, tem que ter atenção plena, porque não adianta. Quando é menor, que a criança fala e tal, eu não dou atenção. Aí fica maior, não quer mais falar comigo, eu fico, ai, meu filho não fala mais comigo, ai, não sei o quê. Será que você dava atenção quando era para dar? É, resumindo, é isso. Outra A gente coisa, corre né? com tanta coisa, Os filhos se sentirem importantes, palavras. mas não faz mais que obrigação. Não, use as palavras. Eu li ontem uma frase tão interessante falando o seguinte: as palavras são uma tecnologia humana que a gente precisa usar. Olha que coisa linda. Eu nunca tinha ouvido uma frase dessa. Interessante. As palavras são uma tecnologia humana. É a nossa tecnologia, gente. Temos palavras, nos comunicamos com palavras. A gente tem que usar para o bem. Palavras de validação para o nosso filho, para os nossos filhos. Falar que eles são amados, que eles são lindos, que eles são preciosos, que eles são importantes para nós. Ó, a Verônica escreveu: sempre falamos isso com a nossa filha, que ela é interessante, amada, palavras positivas, até para ela se sentir segura, Boa, Verônica. né? Eu e o Thomas, a gente estava brincando de lutinha agora há pouco, antes de começar a aula. E ele em cima de mim, eu fazendo chave nele e tal. Aí eu falei para ele, falei, você é um leão. Falei, mas você é um franguinho ou é um leão? Porque eu tava travando ele. Aí ele, eu falei, você é um leão, filho. Você é um leão, né? Gente, se a gente for parar para pensar que não é o caso hoje, mas das tuas marcas de infância, se você fazer uma lista de 5 coisas que foram traumáticas para você, se você conseguir não repetir esse padrão e fazer diferente, você já está no lucro aí, né? Já está no lucro. Boa, avancemos. O que mais? Estabelecer limites, gente. Então a gente está numa era de que pode tudo. Ah, né? O todos pode tudo. Não, não pode, né? Então, dar limites também é uma forma de demonstrar amor. Aliás, é uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos dar para os nossos filhos, é estabelecer limites, ainda que a criança não pense assim. Mas é uma das formas mais importantes Quer de dar um oi aqui, nós. filho? Vem dar um oi. Aproveitar que o Thomas apareceu aqui para ele dar um oi aqui. Não tem problema. Olha lá, filhão. Oi. O Tiago está aqui em Portugal, a Ivanildo está nos Estados Unidos, a Laura está no Brasil, a Sônia está no Algarve, A a Luara está nos Raquel Estados está no Brasil, no Rio Unidos. Grande do Sul, a Janaína está aqui em Portugal, E tem gente que a gente não e sabe. tem gente que a gente não sabe onde está. Ó, quanta É. gente. 20. Fala, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, qual dica que você dá aí pra galera sobre como educar filhos emocionalmente saudáveis?
conversa sempre com eles. E o que você quer que eles façam, você tem que fazer também. Boa. Pronto. Interessante. A gente vai chegar lá. O exemplo, né, filho? O O exemplo. que a gente mais gosta de fazer? Nós, Ir aqui pra em casa. igreja, Ir para a igreja. O que mais? ficar Brincar, e conversar. conversar. E Peço conversar. desculpa, eu vou ter que sair. Tá Tá bem, bom, Thiago. Um Tiago. beijo, Bom fim de querido. semana. Adeus. Boa. Então, vamos seguindo aqui. Dicas do Thomas, dicas dadas, né, filhão? Mais alguma dica? Eu vou brincar. Vai Tá bom. brincar. Vai Então, lá vai lá brincar. brincar. Top. Boa. Que Então, aula. estabelecer limites, gente. Então, hoje, às vezes, né? Gratidão, gratidão. O... Às vezes, sabe aquele lance lá do repetir ou repelir? Às vezes você teve uma educação tão rígida que hoje liberou geral os teus filhos. Foi pro outro extremo, Foi né? para um outro extremo, né? Então, dá limites, limites. O que que são limites? Tem hora para dormir. Aqui em casa, por exemplo, para comer doce, não se come doce durante a semana. Ponto final. Ponto final. Doce é gostoso? É gostoso. Só falar doce já dá água na boca, né? Não sei vocês. Mas não tem essa opção, né? Então, sabe, coisas que. Ah, gratidão. Beijo, Rosinha linda. A Rosinha te mandou um beijo, filho. Eu vi que ela apareceu ali no vídeo. Então, assim, limites. Outra coisa, tem gente que tem medo de ser mãe hoje, tem medo de ser pai. A criança fala de uma maneira mais áspera, rude ou alta, aí você tem medo de desagradar o teu filho. Aqui a gente não deixa passar uma. Não deixa passar. Claro que são poucas às vezes, mas é o seguinte, epa, Aqui né? também, gente, é um assunto que só esse tema aqui daria para fazer outro webinar, Tá, vamos né? agilizando. Porque, não, mas só para a gente mudar, só para a gente mudar aqui de tópico e já ir para a fase final desse webinar, a gente vê esses extremos, né? Muita gente da nossa geração, né? Eu vou fazer 40, então tem mães, pais aqui na faixa de 30, 40 e tal. Então, que de repente. Eu não fui criado assim com muita dureza, mas o meu pai fala que foi com muita dureza, a minha mãe fala que foi muita dureza, tua mãe, né? Foi muita Nossa, dureza. nossa, minha mãe apanhava de sair sangue. Então, aí os nossos pais, eles falavam isso deles, né? Que era uma coisa muito rígida. E aí hoje se vê indo para esse outro extremo que também é super perigoso, que é o pode tudo. Não, porque eu fui educado assim com muita rigidez, então eu não quero fazer igual. Tá, mas não adianta também você ir do 8 pro 80. E esse limites, voltando, né? Limite, gente, não é um limite com grosseria. É muito melhor a criança ter consciência do porquê que ela está fazendo aquilo do que fazer só por fazer. E aí tem até um livro que a gente escreveu, que é este daqui, ó. A gente fala tanto disso que tem esse livro. Chama Arte de Fazer Perguntas entre Pais e Filhos. Quem está fora do Brasil consegue comprar na Amazon, tá? Quem está no Brasil é uma outra, é o Iclep, acho. Mas tem link no nosso Instagram, que é a Oficina das Emoções 12. O que eu lembrei? Fazer perguntas. A pergunta faz a pessoa pensar. A partir do momento que a pessoa pensa, e lembra que criança também é pessoa, né? A partir do momento que a pessoa pensa, ela consegue responder. Se ela respondeu, é porque ela está consciente. E aí faz a diferença, tá? Então faça perguntas para o teu filho. Filho, você acha legal deixar essa meia chulesenta aqui no meio da casa? Você acha que é agradável isso? Não, que nojo. Então, o que que você pode fazer com essa meia chulesenta no meio da casa? Ah, eu posso tirar daqui
e colocar no cesto. Ah, que bom, então faz isso, né? Vamos lá. E por último, não adiantava, gente. Nós poderíamos falar aqui mais sei lá quantos tópicos, como educar filhos emocionalmente saudáveis, porém, nenhum é mais importante do que o nosso exemplo. Isso aí, Raquel. A dica que o Thomas deu aqui agora, ó. Thomas veio aqui e falou, né? Faça o que você fala. Aquela frasezinha, essa frase eu já ouvi quando era criança. Eu não fui dos meus pais não foram super rígidos, mas essa frase aqui eu já ouvi do meu pai. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu pai já falou essa frase para mim. Não falou muitas vezes, não. Mas alguma vez, pelo menos uma eu lembro que ele falou. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona, gente. Não funciona. O nosso exemplo, congruência com o que nós demonstramos fora de casa e dentro de casa. Esse é o principal. Por isso que nós estamos aqui, nos aperfeiçoando, buscando conhecimento, buscando informação, aumentando a nossa, expandindo a nossa consciência. Para quê? Para que nós possamos ser pessoas melhores, possamos ser um exemplo ainda melhor para os nossos filhos. Exatamente. Gente, temos aqui mais uns 4 slides rápidos aqui, importantíssimos, mas eu esqueço às vezes em webinar de falar. Quem usa Instagram, faz um print. Ivanilda, faz um print aí. Laura, faz. Raquel, Sônia, faz um print, marca a Oficina das Emoções. Sabe por Evelyn, quê? Tem muita mãe que fala, nossa, onde que vocês estavam? Eu sempre procurei por isso. Então, se a gente conseguir levar isso para mais uma pessoa, né? A gente crê que uma vida vale mais que o mundo todo, sabe? Então, todo dia, qual que é o meu trabalho do Lucas? Eu preciso alcançar mais uma família. E depois mais uma família. E depois mais uma família. Né? Então, muito bem. Então, quem puder, é Oficina das Emoções 12. Então, nosso exemplo é isso, é básico. é básico. A gente estava falando esses dias, eu e o Thomas, de algumas questões da escola, de comportamentos, de amigo que faz coisas que fogem dos nossos princípios e valores, não vem ao caso aqui agora. Mas eu falei, filho, é bem provável que o pai dessa criança que traz esse tipo de conteúdo para essa criança. Porque não é normal uma criança trazer esses pontos, vai? Estou sendo bem polida aqui para falar, né? Eu falei, por exemplo, qual exemplo que você tem do papai? Que é um homem que trata a esposa com respeito, é homem de uma única mulher, é carinhoso, protege, né? Então, Lucas, se eu tô descendo escada, ele fica na frente. Se eu tô subindo, ele fica atrás, né? Na na rua, o Lucas ele fica do lado da rua. Tô na calçada, ele fica do lado que é pra rua e eu do lado de dentro. Então, são coisas que a gente não fica falando. Acho que eu nunca falei isso pro Thomas, essas coisas, mas acho que ele já observou em algum momento. E mulher, você casada, você que tem, né? Permita-se ser amada. Tem mulher que não se permite ser amada. Não, não consegue aceitar uma gentileza do marido. Aí o marido já desistiu de ser gentil com você. Eu estava conversando com uma mulher esses dias, ela falou: Nossa, eu lembro que no começo, quando a gente se paquerava, ele queria abrir a porta do carro, mas eu sou tão agitada que eu já abria a porta antes, já sentava antes dele chegar na porta. Ela falou: Quantas vezes essa pessoa que eu estava conversando? Eu me senti uma burra. Por quê? Porque ele no restaurante enchia o meu copo e o dele. Mas peraí, eu também sei encher o meu copo. Aí eu falei para ela, eu falei, isso se chama gentileza. Permita-se, aceite essas gentilezas. Aí tem gente que passa anos e fala, meu marido é um grosso. Claro, no começo ele era gentil, você nem deixava ele ser gentil. A gente tem uma amiga
que ela fala o seguinte: quando tá na fase do namoro, claro que é uma brincadeira isso, do namoro, da paquera, os animais são pequenininhos. Ai, meu coelhinho, ai, minha gatinha. Depois casa, os animais crescem. Seu cavalo, é um jumento. Peraí, o que cresceu? Né? Então, assim, aceite a gentileza desde sempre, certo? Então vamos lá. Conselhos finais. Querem ficar mais 10 minutinhos? Quem consegue mais 10 minutos aí, gente? Dá? É possível por 10 aí? minutos a gente conclui. Ou já quer que a gente encerra? O que vocês acham? Pode ser mais 10 minutos? Deixa eu ver Boa. Com aqui. certeza. Boa, então vamos lá, mais 10 minutinhos aqui e a gente conclui para não tomar muito tempo de vocês. A Verônica, ainda bem que eu vi. Boa. Que bom, Verônica. Ô, Verônica, você é a mãe da Naila? Só para esclarecer aqui, que eu conheço a Verônica, mãe da Naila. Ó, os. Fora. Não, é outra Não, Verônica. Ok. tá. Tem alguma mãe ou pai aqui de alunos nossos? Ou como que vocês nos conheceram? Escrevam aqui pelo Instagram, por recomendação, escrevam aqui, tá? A Raquel é mãe Eu do te Cássio, conheci nosso em aluno. Alphaville há muitos anos atrás. Ah, Luara querida. Luara nos conhece há muitos anos A Luara atrás. nos conhece há, sei lá, uns 20 anos, Luara. Ó, a Raquel é mãe do Cássio, nosso aluno, e a Raquel, nossa aluna Fez a também. turma dos pais e mães. Ô, Raquel, e aí, como que foi participar da oficina das emoções pais e mães? Vai, dá Deixa eu só co- mudar aqui. E aí, Raquel, como é que foi? Vai, conta aqui, daí eu tomo uma água. Maravilhoso. Inclusive, agora para a próxima edição, a gente também vai estar aí junto. E, assim, além, para quem não participou aqui, porque eu olhei os nomes, não é o pessoal que estava, né, na outra edição, além do conteúdo que a Amanda e o Lucas trazem para a gente, e que o meu filho já fez com eles, Oficina das Emoções, das crianças e 2 vezes dos adolescentes, e sempre foi muito produtivo. A gente era sempre pedindo assim, ai, quando é que vocês vão fazer para os pais, né? Nós éramos os que pedíamos isso, eu sempre falei, contei essa bandeira. Então, além do que eles nos trazem de conteúdo, tanto teórico quanto prática, que é maravilhoso, né? O exemplo deles para a gente é muito legal. A troca entre as outras famílias é espetacular. Porque o que é uma situação que passa com a gente, parece que é só a gente que está vivendo aquilo. A mãe, o pai, enfim. E aí a gente vê que o outro também, né? Com detalhes diferentes, mas todo mundo com as mesmas situações e um vai ajudando o outro. Então é muito bom mesmo. A Recomendo. força do grupo, né, Raquel? Muito. Excelente. Que bom, querida, gratidão. Vocês são muito queridos. Gente, é, vamos lá. Conselhos finais muito rápidos para a gente Encerrar. encerrar e falar para vocês o que vai acontecer terça-feira. Vamos lá. 4 conselhos. Primeiro, educar não é cobrar lição, fazer tomar banho, fazer escovar os dentes. Educar é estar junto, né? Tem gente que acha que educar filhos é só a criança ser boazinha, a criança fazer as coisas do dia a dia, tudo certinho. Educação vai muito além disso, muito além disso. Tem gente que fala: ai, meu filho é tão educado, ele é quietinho, ele fica ali quietinho o dia todo. Então você precisa dar uma verificada, fazer aí uma investigação, porque criança é criança, né? Criança tem energia. Então não queira um filho muito quietinho, não. Queira um filho que tenha energia. É só canalizar essa energia, ajudar ele a isso, tá? 2, presença previne. É básico. Então, às vezes você está fazendo hora extra no trabalho para poder ter mais dinheiro para dar alguma condição melhor para o teu filho. Dê uma hora extra a mais em estar presente com ele, você vai ver que vai ser muito mais rico.
O maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, principalmente na infância, adolescência, é a nossa presença. Atenção, não só de corpo, né? É o presente presente, não presente ausente. E não como uma obrigação. A gente tem uma aluna que uma vez a gente fez uma atividade e aí ela falou que a mãe, as poucas vezes que brincou com ela, brincou por obrigação. A criança percebe, tá? Assim como a gente percebe, a criança, ela percebe muito também. Diálogo sempre, clareza liberta. Então, transmita os teus valores, os valores da tua família para os teus filhos. Sabe, a gente tem que trazer muitas vezes o porquê daquilo que a gente está fazendo. Tem nãos que a gente traz que a gente precisa trazer o porquê. Não é porque a gente está se explicando demais, é para os nossos filhos entenderem os nossos valores, os nossos princípios. Não é só o porquê não. Filho, ó, isso aqui não por causa disso, disso e disso. Não, porque isso aqui não é bom, não é saudável. Então, quando a gente, por exemplo, fala aqui em casa, não vai comer doce dia de semana. Por quê? Porque não é saudável. Porque não faz bem para a tua saúde. Porque aquilo que você deseja, né, de ser forte, de ser saudável, de praticar esporte que você gosta, vai te atrapalhar. Quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo as coisas, é tão melhor. Eu, Amanda, eu assim, se eu tô numa conversa que eu não tô entendendo para onde essa conversa vai, eu já. Mas se eu entendo, eu falo, opa, eu tô entendendo o propósito do que eu tô fazendo aqui, né? Então, as crianças, os nossos filhos, não só crianças, adultos, teu marido, esposa, às vezes você tem uma demanda e a pessoa não percebe, ela não entende, sabe por quê? Porque é outra cabeça pensante. Cada um pensa. Se eu perguntar para vocês aqui, o que que para vocês significa água? Cada um vai dar uma explicação aqui, o que que é água para você, né? A água é para matar a sede. Ah, é água para mim é cachoeira. Ah, é água para mim é chuva, é banho de chuva. Cada um vai falar alguma coisa de água aqui. São cabeças que pensam diferente, que têm um repertório de vida diferente. Então, a criança, se ela entende, a criança ela precisa apenas entender que ela flui quando ela entende. Flui. Se a criança ela fica sem resposta, ela fica birrenta. Fala para o teu filho por que que você está pedindo isso para tua filha. 80% da birra vai embora, porque a criança vai saber por que que ela está fazendo aquilo. Explique o óbvio 30 vezes se precisar, mas é bem provável que na primeira a criança ela já vai entender, tá? E um outro ponto é permanecer um pai e uma mãe interessante. Não adianta eu virar para o Thomas agora e fazer agu, iti, nenê. Ele vai falar, opa, né? E mãe, se liga. Mas, ou seja, vai evoluindo e amadurecendo. Então, antes eu era só casada, depois uma mãe de um menino de meses, 5 anos, 10 anos. A conversa é outra. Se atualize. Veja o que a criança gosta e não gosta e tenha conversas, sabe? Que sejam conversas legais. Até você, quando a conversa é chata, você sai da roda da conversa com as suas amigas. Você não vai para determinados lugares porque tem uns papos que não tem nada a ver com você. A criança é a mesma coisa, né? Muito bem, gente. Quem aqui tem filhos? Escreva aqui. Se sim, se não, quantos anos tem? Vamos imaginar assim: 2 filhos, 14 e 12. Um filho, 16. Uma filha, 5. Só... Nós temos um filho que tem 10 anos. Nossa, se ele tá com 15 anos já, o Kevin, né? Meu Deus, Luara. A Raquel tem o Cássio de 13 anos. Nossa, o Cássio também, a gente né, viu essa mudança dele, essa transição da criança A para Evelyn, a filha de adolescência. 13 anos. A Evelyn é a mãe da Giovana, né, Evelyn? Que é a nossa aluna da turma de adolescentes. Se a minha memória está Isso. funcionando,
É isso, Isso né, mesmo, tô com um Evelyn? pouquinho de dificuldade dela participar das aulas ao vivo, né? Ela tá assistindo as aulas gravadas. Que bom, Ótimo. A ótimo. aula dessa semana foi fantástica, tá? Dessa semana a gente vai assistir hoje. Vou terminar aqui com vocês e já vou assistir com ela. Boa. Você Ótimo. tem assistido com ela, Evelyn? Eu assisti só a última, as duas primeiras não. Ela assistiu sozinha. Mas que Boa. bom que você assistiu a última. A gente falou também um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Legal. Sim, sim. E agora eu vou assistir essa última agora, de quinta. Boa, Boa. boa, Evelyn. Então, ó, Kelly, 2 filhos, menino de 3, menina de 10, a Sônia. 2 filhas de 16, quase 17, e a Rosinha que Você tá tá com brincando? 11. Você tem, ela tá com 16 para 17 Não é a anos. Rosinha. Claro que não, lógico, a Rosinha era da turma do Thomas. Sim, Uau! Ana Letícia, de 10. A Laura, querida. tem sobrinhos. Ah, A você Ivanildo tá Caleb. brincando que o Caleb tá com 17 anos, Ivanilda? Amorzinho, o tempo tá passando, amiga. Jesus amado, não é possível. Onde que eu tô? Bom, olha só. Como a gente conhece vocês há anos, por isso que a Amanda tá se surpreendendo, né? Sim. Não, Paulinha. Não, não foi só eu que mudei de idade, todo mundo mudou de idade, né, gente? Eu esqueço. Pois é, o Caleb era criança, agora o Caleb já tá com 17, né, Ivanildo? Oi, filho. Sabe por que tem a tempo dele? Todos os dias tem que ver aqui. Tem que comprar pão. Quando 3 tem anos e 5 anos. Boa. Gente, espera aí que tem. Algum microfone aí que tá aberto. É. tanta preocupação. Gente, olha só. Todos vocês aqui, primeiro, super gratidão. Ficaram aí com a gente. Valeu ter ficado aqui Agre- esse tempo. Acrescentou alguma coisa aí para vocês? Agregou valor aí? Colaborou? Boa. Boa. Olha só, pontos super, super rápidos agora. Terça-feira, agora dessa Daqui semana, 3 dias, dia 11 de fevereiro, a gente vai começar a segunda turma da Oficina das Emoções para pais e mães. É online, é pelo Zoom. São 7 terças-feiras ao vivo com a gente e também fica gravado. Então, se você gostou do nosso tom de conversa aqui, as aulas são assim, tá? Então, a gente traz a parte conceitual, a gente traz também ferramentas e muita troca. E eu acho que a grande riqueza é essa, não é uma coisa apenas técnica, não é só um curso, né? não é só um curso, é muita vivência. Então, se você está buscando um apoio, ouvir, conversar sobre isso, porque às vezes é difícil conversar isso com outras pessoas, dá um oi para nós agora ali no WhatsApp, para você não esquecer. Dá um oi ali agora. Assim que a gente terminar, a gente vai passar mais detalhes. Resumindo, são 7 terças-feiras. O horário de Portugal é de 9 a 10h30, 10h40 e 50. Tem dia que o papo ali rende um pouco mais. Por que que a gente fez um pouco mais tarde? Para as crianças estarem dormindo. E aí nós pais colocamos os filhos para dormir e nos concentramos para a gente aprender e ter o nosso tempo de desenvolvimento. Então, Isso para para quem está quem está aqui em em Portugal, Portugal, né? das 9 até 10h30 ou um pouquinho mais. Para quem está no Brasil, é de 6 às 7h30 da noite. Isso. Para quem está nos Estados Unidos, é Das de 4 até 5 e 4 às meia 5h30, poder- PM, da tá? tarde, né? Então, é um horário que eu acho que dá para ajustar por aí. E vai ser muito bom ter vocês junto com a gente. A gente começa já nessa terça-feira. Alguém gostou da ideia aqui e quer saber um pouquinho mais? Escreva eu aqui, só para a gente saber. Em termos de investimento, que é a pergunta que normalmente as pessoas fazem, elas gostam delas perguntam. E quanto é isso? Certo, gente? Eu estou inventando história ou é assim mesmo, né? Gostei. Então, quanto é? Nós temos uma aluna nessa turma que já se inscreveu que ela não tem filhos. Quantos anos que ela tem? A Lídia A até que tá Lídia. perto dos 30. Perto dos 30 anos, ela não tem filhos. Ela falou, mas você acha que serve para mim? Eu falei, serve para todo mundo, para toda a gente. Ela é portuguesa, né? Eu falei, serve, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento humano.
Então, se você convive com outros seres humanos, serve para você, né? Cristiane chegou. Bem-vinda, Cristiane. Ai, que bom, Cristiane. Você chegou, a gente está quase no final, mas bom que você chegou para nos Depois conhecer um assista a pouquinho. gravação, Cristiane, mas seja muito bem-vinda, tá? E olha, a gente tem alunos que têm autismo, que têm TDAH. Claro que depende muito do grau, mas enfim, né? Só para tô respondendo aqui porque você colocou. Então, gente, a gente começa na terça-feira, como eu disse. Quem está em Portugal, 200 euros. Isso pode ser, se precisar pagar em mais de uma vez, é possível. Nos Estados Unidos dá US$ 210 e no Brasil, R$ 1.200. Dá para pagar no Pix ou parcelado em até 12 no cartão de crédito, que o Brasil tem essas facilidades, tá? O que eu quero muito? Se você gostou, envie uma mensagem e os pormenores a gente acerta, é que nada dos pormenores seja empecilho de você se permitir no seu desenvolvimento, tá? Porque a gente tem a oficina das emoções como uma missão que Deus nos deu, e é isso. Se precisar flexibilizar alguma coisa para nós, isso é super possível, tá? Então, em relação aos pais, tem essa turma, que é uma turma que começa, a gente vai abrir as turmas, essa turma de pais a cada, sei lá, 3, 4 meses. Mas por que que a gente vai deixar para depois, se você aqueceu o teu coração agora e se você está aqui até agora com a gente? Então, fale com a gente, tá? Cristiane, manda uma mensagem para nós ali no WhatsApp, tá? Para a gente saber, para a gente poder falar. Ó, eu deixei aqui no chat, para quem não tem, a maioria de vocês tem, mas quem precisar, os nossos números de WhatsApp, tá? Para a gente esclarecer as dúvidas, para que vocês estejam conosco nessa nova turma da Oficina das Emoções, pais e mães. Uma coisa que eu tenho falado, gente, primeiro em nós, para depois ser através de nós. A gente vai trabalhar esses dois lados nesse programa de 7 semanas. Primeiro, você viver o desenvolvimento em você, você se fortalecer emocionalmente, você adquirir mais conhecimento, mais consciência. Vocês viram aqui hoje o nosso encontro, como a gente traz os temas de uma forma leve, como isso amplia a nossa visão. Então, para que isso seja aplicado primeiro em você, você se tornar alguém melhor e através de você, para os filhos, para o seu lar, para que o seu lar tenha mais harmonia, para que o seu vínculo com os seus filhos seja um vínculo mais forte, para que você possa ajustar, aperfeiçoar a tua comunicação. A gente falou um pouquinho hoje sobre comunicação, como isso é importante. Então, cada encontro, essas 7 semanas, nós vamos trazer temas que são importantíssimos, que vocês vão poder começar a aplicar já para terem lares com mais harmonia e que isso possa gerar frutos tanto no presente como no futuro, no lar de vocês, na vida dos vossos filhos. E para encerrarmos, 2 últimos pontos. Se você tem filhos dos 6 aos 12 anos, essa criança linda aí pode participar das nossas turmas online. A gente tem turma para a Europa, a gente tem turma para Portugal, a gente tem turma para o Brasil, que também funciona, dependendo do horário de escola da criança, funciona para os Estados Unidos também, tá? Então, vocês enviam uma mensagem para nós, fala, Amanda, gostei, mas não consigo para mim, eu, para pais e mães, mas quero que meu filho esteja. É uma vez por semana junto com a gente. Se você tem filhos adolescentes, que vários aqui têm filhos adolescentes, manda um oi para nós. A gente está entregando uma turma agora. Olha o Cássio ali, lindão. A gente está entregando uma turma agora de adolescentes. A próxima, se eu não me engano, vai ser Acho em que é em maio, abril ou maio. Mas a gente vai passando as novidades para vocês, mas a gente só consegue passar se você demonstrar interesse e enviar uma mensagem para nós, porque é assim que a gente tem a comunicação, certo? Gente, super gratidão. Pega alguma coisa aqui que você aprendeu hoje, que fez sentido, que tocou aí teu coração. Compartilhe isso com alguém. Se você tem aí Instagram, usa as redes sociais, ó.
Tira uma foto agora, faz um print, dá um sorriso aí, amorzinho. Essa é a hora do print, ó. 1, 2 e vamos lá, vem, Tom. Peraí que o Thomas quer entrar no print também. E marquem a gente. Sorrisão, Sorriso. filhão. Ah, foi? Boa. Acredito que foi, né? Boa. Então, marque lá a Oficina das Emoções 12. Estamos à disposição. E vamos junto, gente, fazer um pouquinho mais. Vamos aprender um pouquinho mais. O que o Lucas falou agora, acho que é muito importante. Vamos nós sermos melhores com a gente mesmo, se amando, se respeitando mais e conseguindo levar isso para os nossos ambientes. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas com vocês facilmente, mas já tomamos aí bastante tempo, ó. Um beijo, Deus abençoe grandemente e nos vemos na terça-feira ou em algum outro momento, tá bom? Um beijo, gente. Olha só, para quem, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar a dúvida agora, eu vou parar a gravação. Quem precisar sair pode sair, mas se quiser tirar a dúvida agora, eu vou deixar aqui a gente uns minutinhos para a gente conversar, tá bom? Um beijo, quem precisa ir, Deus abençoe, até uma próxima.